Saudações jurídicas a todos. Eu faço votos que todos vós estejais bem, gozando de boa saúde. Este é o segundo das várias lives que estarei aqui a fazer no meu perfil do Facebook. Dizer aos interessados que criei um canal no YouTube onde farei o exercício que tenho feito aqui a nível da minha conta do Facebook. O canal chama-se Súmula Jurídica, é um canal que foi criado a nível do YouTube e que nos próximos dias então estarei eu a publicar alguns vídeos para que as pessoas então possam dela tirar as suas ilações a respeito dos vários temas ligados ao direito. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento da união de facto. Em que circunstâncias a lei consagra a possibilidade dela ser requerida, quem pode requerer, qual é o prazo para que as pessoas possam requerer. Okay? Vale realçar aqui que o reconhecimento da união de facto pode surgir em duas situações principais. Okay? Por um lado, havendo mútuo acordo por parte do homem e da mulher para requerê-la, okay? E a segunda hipótese é no caso de haver morte de um dos parceiros ou haver separação ou ruptura entre ambos. Portanto, esta possibilidade de se requerer o reconhecimento da união de facto por estas duas vias já citadas, elas ocorrem em órgãos distintos. E estarei aqui, nos termos, olhando para aquilo que é a lei vigente em Angola, o nosso Código da Família, a expor então os requisitos para o efeito. Meus caros, se olharmos para a nossa tradição enquanto angolanos, né, de Cabinda ao Cunene, ou mesmo olhando para a nossa África, chegamos à conclusão que, do ponto de vista tradicional, para que um homem possa constituir uma família com a sua parceira, ele carece de permissão por parte dos familiares desta jovem. E para o efeito, ele terá de cumprir alguns rituais tradicionais. E o ritual tradicional que vos faço menção propriamente é o alambamento, ou chamado pedido, onde o jovem terá a obrigação de levar alguns dotes à família, segundo a exigência e a tradição de cada povo, não é? E só daí ele terá permissão de poder levar a menina à sua casa e com ela estabelecer a convivência, formar família, etc, etc. Okay? Nós chamamos este ritual cá em Angola de alambamento, é uma espécie de casamento tradicional. Okay? Vamos supor que este casal, o A e o B, né, eles não pretendem casar, mas eles querem que esta união marital que existe entre ambos seja reconhecida pelo Estado. O que é que eles podem fazer? Quais são os pressupostos que a lei define para que assim possa acontecer? Ora, muito bem. O nosso Código da Família consagra nos termos do artigo 113 da mesma legislação que é importante que este homem e esta mulher que pretendem reconhecer a união de facto, né, estejam a coabitar no mínimo, repito, estejam a coabitar no mínimo num prazo ou num período de 3 anos. E esta vivência, okay, se assim posso considerar, deve ser consecutiva. O que quer dizer isto? Não deve haver, no espaço de 3 anos, olhando para os 3 anos como um período mínimo, não é? Qualquer espécie de rompimento, porque há casos que o homem e a mulher começaram a viver, imaginemos, em 2021, após o pedido, não é? ou o chamado alambamento,
e, consequentemente, em 2022 há algum desentendimento, não é? E eles acabam por afastar-se. Ali, infelizmente, se eles quiserem eventualmente reconhecer a união de facto este ano, vamos supor que eles retomaram a sua relação apenas este ano, já não será possível. Por quê? Porque aqui já não há, não está à vista um dos requisitos, que é que estes estejam a viver num período de 3 anos consecutivos. Portanto, o consecutivo pressupõe, por exemplo, eles fizeram um pedido, começaram a viver em 2021 e até o ano de 2024 eles então continuam juntos, nunca houve rompimento. Aí sim é que eles podem reunir todas as papeladas necessárias e junto ao órgão do registro civil então requerer o reconhecimento da união de facto. Deixa aqui salientar que o tempo mínimo de coabitação exigida por lei não é requisito único. De salientar aqui que o reconhecimento da união de facto tem os mesmos efeitos do casamento. Logo, este homem e esta mulher que pretenda requerer o reconhecimento da união de facto deverá preencher alguns requisitos que o contrair do casamento exige. Por exemplo, a questão da idade núbil. É importante que eles sejam maiores. E não obstante estes serem maiores, é importante que a eles não sejam identificados, atenção, nenhum tipo de incapacidade de exercício. Okay? O que vem a ser isto, incapacidade de exercício? Vamos supor que eventualmente um deles sofra de anomalia psíquica ou algum deles tenha doenças mentais. Pode ser maior, mas do ponto de vista da lei, preenche os requisitos para ser interditado. E se eventualmente a família já requereu a interdição de um dos parceiros, né? Por mais que eles vivam juntos, vamos supor que isso possa ser possível, né? Eles não poderão requerer o reconhecimento da união de facto. Por quê? Porque, do ponto de vista legal, eles são incapazes, a lei condiciona-os ao exercício de certos direitos e à possibilidade da prática de atos jurídicos, como é o caso do reconhecimento da união de facto. Por fim, e é um aspecto, se não menos importante, e se calhar isso pode causar choques a quem eventualmente nos esteja a acompanhar, como é o caso do Laurindo do Brinco. Estamos ligados, é um prazer tê-lo aqui. Vamos acompanhar aqui a minha live, não é? Partilhe para que as demais pessoas então também possam acompanhar esta live. Lá no fundo acaba por ser um assunto que desperta o interesse de todos e é importante que não se atenha apenas tu, caro Laurindo do Brinco, a esta live, não é? Dizia eu que um dos aspectos que pode condicionar a possibilidade deste homem ou desta mulher requererem o reconhecimento da união de facto por mútuo acordo é a questão da singularidade. Okay? Este homem ou esta mulher, principalmente o homem, né? Além da sua parceira, não pode ter uma outra família constituída. Porque senão acaba por beliscar aquilo que é a questão da singularidade que a lei faz menção. É importante que o João tenha apenas a Joana. Caso contrário, infelizmente, não poderão, junto ao órgão do registro civil, requerer o reconhecimento da união de facto. Então, aqui foram expostos 3 requisitos essenciais exigidos por lei para que um homem e uma mulher possam requerer junto à conservatória, ou se quisermos, junto ao órgão de registro civil, o reconhecimento da união de facto. E passo a citar, é importante que eles sejam maiores, que não se encontre nos mesmos nenhuma espécie de incapacidade de exercício, okay? Que estes sejam maiores, okay? E importante, e por fim, que haja singularidade, ou seja, o homem deve apenas ter aquela relação como única. Não pode ter a Joana, não pode ter a Maria,
e com elas ter eventualmente constituído uma outra família. Não será possível reconhecer a união de facto nesses termos. Prontos. Uma outra forma de requerer o reconhecimento da união de facto é quando haja a morte de um destes parceiros, ok? No caso do homem ou no caso da mulher. Ou ainda, quando há rompimento desta relação, ok? Vamos supor que eventualmente eles vivem um bom tempo, mas depois as coisas azedaram e cada um decidiu então pôr um fim à relação. Pronto, ninguém é obrigado a estar com a outra pessoa, mas se uma das partes eventualmente quiser, nos termos da lei, e atenção, estamos a falar aqui da possibilidade de se requerer o reconhecimento da união de facto por ruptura, repito, estamos aqui a fazer alusão à possibilidade de se requerer o reconhecimento da união de facto por ruptura, no caso em que A e B estiveram juntos durante algum tempo e, por alguma razão, eles acabaram por separar-se, ok? A parte que estiver interessada, e vamos olhar que possivelmente durante este período de tempo, 3, 4, 5, 6 ou mais anos, eles constituíram bens comuns, é lógico que qualquer das partes teria o gosto, não é, de poder usufruir daqueles bens que constituiu com o seu anterior parceiro. O comum cá no nosso país, né, e eu não sei se é a realidade em outros países, é que depois de uma relação que teve tempo, não é, esta relação marital, separam-se, a esposa acaba por perder vários direitos sobre os bens que constituiu com o seu ex-parceiro. Então, qual é o mecanismo que ela pode lançar mão para então surtir alguns efeitos jurídicos olhando para o tempo que ela esteve com este homem? Muito simples, ok? Ela deve dirigir-se até um tribunal e requerer o reconhecimento da união de facto por ruptura. O objetivo do reconhecimento da união de facto não é requerer que o tribunal use os seus mecanismos para conciliar as partes. Não, porque até houve um rompimento da relação, ok? Não. O único objetivo desta senhora são dois. Primeiro, que se reconheça que existiu uma relação num período de tempo. E segundo, e o mais importante, é que se reconheça o direito que esta senhora tem sobre os bens que constituiu com o seu anterior parceiro. Portanto, são estes efeitos que se esperam do reconhecimento da união de facto por ruptura. Olhando para a outra possibilidade, falarmos sobre a possibilidade de se requerer o reconhecimento da união de facto em caso de morte. Eu vou trazer-vos aqui um exemplo que é de conhecimento de todos. É de conhecimento de todos. E é uma conduta que a mim particularmente causa repugnância e deve ser condenada a todos os níveis, independentemente da província que tu sejas, independentemente da base cultural que seja a sua gênese umbilical. Mas é importante nós combatermos esta prática que tem sido proliferada cada vez mais de cabinda punene. Nós ouvimos várias vezes histórias de homens que morreram e que após a morte a família do marido vai à casa que ele constituiu com a sua parceira e os seus filhos, né? E acaba por apossar-se de todos os bens que o malogrado constituiu com a sua parceira, arrogando que a esposa não tem direito sobre nenhum dos bens. Eles, ilegitimamente, de forma criminosa até, não é? Eles acabam por apossar-se, ok? Do carro, da casa e de outros bens imóveis ou móveis que o casal eventualmente tenha constituído. Portanto, este é um ato que deve ser repugnado a todos os níveis, deve ser reprovado e, aliás, se eventualmente alguém souber que haja alguma mulher que esteja a passar por esta situação,
deve denunciar, deve então buscar apoio jurídico. Nós temos a Ordem dos Advogados situada no Nova Vida, ok? As pessoas lá podem ir requerer um advogado. Este advogado, sem custo algum, poderá então resolver o problema desta senhora, que é um problema muito triste e que deve ser reprovado a todos os níveis. Voltando então ao que eu estive a dizer, okay? Vamos supor que seja o caso desta senhora em causa. Viveu durante 10 anos com seu marido, tiveram vários bens móveis, vários bens imóveis e, infelizmente, após a morte do marido, a família do mesmo veio e retirou-lhe, chutou-lhe, tirou-lhe daquela casa, arrancou-lhe os bens imóveis e os bens móveis. Portanto, o que é que ela pode fazer perante esta ultrajante ou este ultrajante enriquecimento ilícito, este apossar ilegal e este rompimento da possibilidade dela usufruir do direito de poder estar naqueles bens imóveis, usufruir os bens móveis constituídos com seu marido? O que ela efetivamente pode fazer? O que é que a nossa legislação consagra como possibilidade, como prerrogativa para que ela possa então combater esta ilegalidade? Muito simples, muito simples. Ela deve requerer o reconhecimento da união de facto por morte, ok? E por via desta requisição, se assim posso chamar, não é? Ela pedirá ao tribunal que se opere 2 efeitos principais, ok? Primeiro, que o tribunal reconheça ter existido uma relação entre ela e o seu parceiro falecido e, por fim, que reconheça o direito que ela tem sobre todos os bens que constituiu com seu marido, ok? E o tribunal vai requerer, e aliás, na propositura da ação de reconhecimento da união de facto por morte, né? É prática que se arrole pessoas que poderão testemunhar perante ao tribunal da existência, da veracidade, da existência da relação entre esta senhora e o anterior parceiro. Tendo decidido o tribunal sobre esses aspectos que eu fiz menção outrora, ou seja, que houve uma relação entre ambos, duração esta que gerou X número de filhos, os filhos são X e aqueles, que desta relação gerou-se ou se constituiu bens móveis ou imóveis, então o tribunal dará este reconhecimento, esta possibilidade dela usufruir dos bens que constituiu com o seu marido. Se vocês lembrarem-se, okay, eu disse-vos que o reconhecimento da união de facto tem os mesmos efeitos que o casamento. Okay? Logo, a pessoa que requer o reconhecimento da união de facto, quer por mútuo acordo, quer por ruptura, quer em casos de morte, okay? Os efeitos patrimoniais que surte neste reconhecimento ou nestas espécies de reconhecimento é segundo o regime de comunhão de bens adquiridos. A possibilidade dos efeitos patrimoniais serem de separação de bens não existe. Não existe. Não estás a contrair um matrimónio, é legítimo que ao reconhecer, ao requerer o reconhecimento da união de facto, os efeitos jurídicos que se produzem devem ser de comunhão de bens adquiridos. Okay? Portanto, no caso do reconhecimento da união de facto por ruptura, ou mesmo em caso de morte, a lei consagra prazos. E o prazo para se requerer estes tipos ou estas espécies de reconhecimento da união de facto são de 2 anos e contam, no caso de ser o reconhecimento da união de facto por ruptura, conta a partir
da data em que os parceiros, o homem e a mulher, separaram-se, e em caso de morte, conta a partir da data do falecimento do marido. Pronto. Eu tenho dito que em tribunal tudo é possível, né? Porque há casos muito bem conhecidos por mim, de pessoas que, pronto, pela ignorância da lei, só perceberam se puderem requerer o reconhecimento da união de facto para que lhes sejam reconhecidos os direitos aos bens que constituiu com seu marido essencialmente, perceberam-se muito tarde. Mas, mesmo assim, eles lançaram mão a um advogado e o advogado, pronto, fundamentou devidamente e despertou a atenção então do tribunal para poder resolver essa questão de suma importância. Não obstante aqui realçar que, principalmente naqueles casos em que o falecido teve filhos com a requerente, né, o tribunal presta ainda muito mais atenção. Por quê? Porque a criança, como todo mundo sabe, é o futuro do amanhã. Se quisermos ter uma nação privilegiada, depende das gerações atuais. E as gerações atuais, além dos jovens, também são as próprias crianças, os chamados os menores. Portanto, meus caros, em suma é isto. Eu espero que este tema aqui abordado não tenha causado inquietações a respeito, mas que tenha sido esclarecedor, tendo em conta que por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento, muitas são as pessoas que desconhecem esta possibilidade e lá está na lei angolana esta possibilidade e pronto, estes são os contínuos exercícios que estarei eu, Odair Lima, no âmbito do direito, a transmitir para vós aqui nestas minhas lives. É importante que cada cidadão angolano perceba que a nossa Constituição consagra direitos, a nossa Constituição e as demais leis, né, consagram direitos, e estes direitos devem ser protegidos, estes direitos devem ser reivindicados no caso de eventualmente estiverem a ser, digamos, violados. Okay? Em suma, é tudo. Foi um prazer estar aqui a fazer este ligeiro exercício convosco. Numa próxima eventualidade estarei aqui novamente eu em direto para então, de forma simples, como dizia eu, exteriorizar então todos os preceitos a nível de alguma temática ligado ao direito. Foi um prazer. Eu sou Odair Lima, sou advogado e é sempre um prazer poder estar aqui convosco. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.